Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Como estamos na Semana Santa e amanhã será Páscoa, o nosso assunto será exatamente a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Ambas existiram, de fato, comprovadas pelos livros sagrados das duas religiões, e nós vamos agora, então, a fazer para vocês o relato que mostra a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, conhecida pelos judeus como Pesach, significa passagem e relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito há cerca de 3.500 anos. A Páscoa, comemorada pelos judeus, também é uma de suas festas religiosas mais importantes, assim como é a Páscoa para os cristãos. A Páscoa judaica é comemorada anualmente no dia 14 do mês de Nissan, pelo fato de que a primeira Páscoa, comemorada pelos judeus, enquanto eram escravos no Egito, aconteceu nos dias 14 e 15 de Nissan, há cerca de 3.500 anos atrás. A Páscoa judaica aconteceu pouco antes da execução da 10ª praga, na qual o anjo da morte desceu ao Egito e matou todos os primogênitos daquela terra. O anjo da morte só não passou pelas casas daqueles que haviam seguido as ordens de Javé. A Pesach é uma festa que é comemorada até hoje em obediência à ordem de Javé, transcrita na narrativa que fala: comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. É de Javé. E os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. A Páscoa judaica, em determinados anos, pode coincidir com a mesma data em que se comemora a Páscoa cristã, mas o significado das duas é completamente diferente. Enquanto a comemoração judaica relembra a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga, a Páscoa cristã relembra o sacrifício de Cristo na cruz e a sua ressurreição, isto é, a passagem da morte para a vida, não do anjo que passava por cima da casa dos hebreus. A Páscoa cristã é comemorada todos os anos e relembra a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A celebração estende-se pela Semana Santa. Na tradição hebraica, a festa aconteceu porque Javé enviou uma ordem para que Moisés repassasse seus hebreus. Os judeus, diz a ordem, relembram a passagem do anjo da morte durante o acontecimento da 10ª praga do Egito. Em referência a isso, esse povo costuma chamar a sua Páscoa de Pesach, que significa passagem. Mesma coisa da nossa. No cristianismo, por sua vez, a Páscoa possui um significado distinto da crença judaica. Mas, apesar disso, a festa cristã possui uma ligação direta com a dos judeus. Para os cristãos, como mencionado, a Páscoa relaciona-se com a passagem do Cristo da vida da morte para a vida. Então, ambas são passagens. No caso do cristão, passagem de Cristo da morte, estava morto, depois de crucificado, para a vida. No caso dos judeus, a passagem do anjo da morte por sobre as casas dos judeus. Dentro da tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no terceiro dia após a ressurreição. No terceiro dia. O próprio apóstolo Paulo afirma em sua carta que Coríntios 1, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, também é vã a nossa fé. Esse pequeno texto da Bíblia dá uma dimensão do grau de importância da ressurreição para a crença cristã. A celebração que ocorre no domingo da Páscoa encerra a Semana Santa, período no qual são lembrados todos os eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo. O início da Semana Santa acontece no domingo de Ramos, dia marcado pelo retorno de Jesus à cidade de Jerusalém. Foi bem recebido pelo povo, mas as autoridades não deixaram entrar no templo. Durante essa semana, alguns eventos costumam ser destacados, como a Última Ceia, ou a Santa Ceia, que aconteceu durante a Quinta-feira Santa. Na Última Ceia, Cristo reuniu-se com seus discípulos pela última vez e celebrou com eles a última refeição. Nesse momento, Jesus narrou aos seus discípulos tudo o que aconteceria com ele, profetizou a traição de Judas Iscariotes e a negação de Pedro. Na noite da Quinta-feira Santa, Jesus foi preso, no dia seguinte condenado e açoitado. Na Sexta-feira Santa, ainda são relembradas a crucificação e a morte de Cristo.
No processo de crucificação, Cristo foi torturado e crucificado em uma colina chamada Gólgota, ou Monte Calvário, quer dizer, Monte da Caveira. O sábado após a morte de Cristo e antes de sua ressurreição é conhecido como Sábado da Aleluia, e o domingo da Páscoa é exatamente o dia da ressurreição, seguinte ao sábado. O grande paralelo entre a celebração judaica e cristã está no fato de que a crucificação e a ressurreição de Cristo acontecem na mesma época em que era celebrada a Páscoa judaica. As duas acontecem na mesma época. Então, o mês de Nissan vai acontecer equivalente ao mês de abril no nosso calendário. As pessoas sempre têm uma grande dúvida a respeito de como é determinada a data em que se comemora a Páscoa, porque é uma festa móvel. A resposta dessa pergunta está no século IV depois de Cristo, quando foi realizado o Concílio de Nicéia, no ano 325. Ali, as autoridades da Igreja Católica estabeleceram que a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo após a lua cheia, que acontece após o equinócio da primavera no hemisfério norte. Sendo assim, a Páscoa cristã é comemorada durante o período que fica entre 22 de março a 25 de abril, porque é variável. Os equinócios e os solstícios são variáveis. Assim terminamos então o nosso relato e vamos encerrando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado, né? E vamos fazer então a nossa análise dos acontecimentos pascais amanhã.